Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, vocês estão no Bora Mundo e eu quero falar rapidinho, é praticamente uma nota isso aqui, sobre essa questão que apareceu aí na última semana depois do debate presidencial, né, debate político, sobre a questão da Ursal, né? Vocês viram aí na capa do vídeo que é uma sigla e tal. Eu não quero explicar de onde veio nem nada, mas rapidamente assim, falar sobre o que estão falando sobre isso, tá? Ursal, primeiro, ela veio aparecer aí de uma forma irônica em um documento, né, em um material de uma professora, e aí não se sabe direito da veracidade desse material, em 2001, se eu não me engano, tá? Então, ela estava falando sobre reuniões que tiveram, são aquelas reuniões internacionais que vários países participam, e ali se fecham vários acordos, né, e se ajustam a várias questões. Se apresentam também novas possibilidades de acordo. Isso tudo é uma questão de diplomacia entre os países, tá? Que é uma coisa importante, essa diplomacia entre países, tá certo? Isso trata de várias questões econômicas, sociais, certo? Então isso é importante, essa relação entre os países, tá certo? E nessas reuniões acontecem então esses acordos e tudo mais, beleza. Então essa Ursal aí supostamente ela colocou isso de uma forma irônica, porque tem a ver com uma possível junção dos países latino-americanos aqui, os países do sul da América, tá certo? Onde existe um acordo entre esses países de se juntar e virar um país só, né? Isso é bizarro, isso é absurdo. Mas o que acontece de fato na realidade, tá certo? Foi levado a sério, isso começou a deixar de ser, em um certo momento, uma brincadeira, começou a ser levado a sério. Pessoas estão usando sem saber direito o que é isso. A questão aqui não é nem se é verdade ou se é mentira, tá bom? Quem entrou no frenesi foi o Cabo Daciolo lá, que aqui é um candidato lamentável, tá certo? E começou a entrar um frenesi muito louco, e ele caiu na lorota, lógico, né? Se a pessoa não tem uma postura, uma avaliação política mais profunda, ela fala o que vem na cabeça, o que ela acha interessante. Mas o que acontece de verdade na questão da diplomacia, isso vai acontecer do micro para o macro, tá? Isso acontece dentro da sua casa até questões políticas mundiais, tá bom? Que são esses relacionamentos e acordos que são voltados, né, a uma necessidade econômica, uma necessidade social, tá certo? Isso acontece com os países. Por exemplo, América do Sul, aqui nós temos governo Dilma, governo Lula, várias relações, né, com esses países voltadas à questão econômica. Por exemplo, o Brasil, no eixo onde se pensa o Brasil como autossuficiente, quando se pensa na soberania nacional, que isso é uma coisa que está no projeto de governo do Lula, que foi lançado lá no site, né, deles, oficial do partido. O que acontece é que logo no item 1.1 você já vê ele falando sobre a soberania nacional. O que é essa soberania nacional? Em vez de você vender as nossas empresas, em vez de você cortar o investimento na ciência, aqui no Brasil está acontecendo muito. Eles querem tirar dinheiro de algum lugar, eles tiram dinheiro dos projetos de ciência, né, do investimento em ciências. Isso é muito grave, isso é muito perigoso, isso não é de se fazer. Todo esse projeto de sistema de educação, na verdade, tem que ser ao contrário, tem que se investir, não tirar. Como assim? A gente já não tem, é uma potência mais ou menos no agro, e aí ainda vem os caras e tiram, né, essa injeção de dinheiro no que tem a ver com evolução do desenvolvimento científico no Brasil. Isso é muito negativo. Então, o que quer dizer essa soberania nacional? Essa soberania nacional é o quê? Em vez de nós vendermos as indústrias, é nós mantermos as indústrias nossas aqui e trabalharmos com elas aqui, para que todo o sistema de imposto, todo o sistema de emprego esteja sob nosso comando, né? Então, para que essas indústrias fortaleçam o país. Aí você, em vez de fazer isso, traz empresas de fora, né? Grandes empresas, elas acabam derrubando as empresas nacionais. E só que é o seguinte, as empresas de fora, elas manejam a forma econômica da forma que elas quiserem. Por exemplo, agora, o dólar, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, está em R$ 4,12. Então, quanto mais se depende do dólar, pior. Então, se você tem que ficar usando a moeda estrangeira para fazer compra e venda, exportação e importação de produtos, é pior, porque você fica refém de um sistema que não é seu. Então a soberania nacional é nós
conseguirmos o máximo possível depender de um sistema que é nosso, tá? E essa autossuficiência, ela vem de uma ideia, uma questão ideológica, uma questão de ideia política, tá? De necessidade política. Essa necessidade política vai fazer com que países que pensam muito parecido se ajustem e façam um acordo entre eles, como, por exemplo, a questão do petróleo com países latino-americanos, Brasil e outros países. Então, quer dizer, todas essas junções, elas são como grupos que têm semelhanças e necessidades parecidas. Então, se o Brasil, em algum momento, e ele já faz isso, principalmente no governo do PT e da Dilma também, mas na questão do PT, do governo do Lula, os 8 anos, essa questão de fazer esses acordos são benéficos para a estrutura nacional, soberania nacional, aumento de emprego, distribuição de renda, entendeu? Para você conseguir mexer na infraestrutura, né, na superestrutura, então quer dizer, na micro, da macroestrutura. Tudo isso tem a ver com o bom desenvolvimento do país. E não, vamos supor, fazer que nem o governo Temer, que está vendendo as nossas refinarias, está vendendo as nossas indústrias para o capital estrangeiro, tá? Então a gente perde o domínio daquilo e a gente então fica entrando nessas crises cíclicas do capital. Então o que acontece? Essa junção desses países é um tanto quanto normal. Quando você vê saindo essas siglas aí, que representam a união de vários países, que eles usam um certo tipo de ideia, a gente vai juntar 20 países aqui de alguns continentes, que são os países que estão investindo mais em energia renovável. E aí se cria um grupo que tem o mesmo interesse. Isso não significa que eles querem dominar o mundo, né, com aquela ideia. Isso significa que eles querem fortalecer aquela ideia, juntar um grupo para que haja um acordo para um bom desenvolvimento político, certo? Então, tem coisas que as pessoas deliram. Por exemplo, o Cabo Desse Ouro lá falando da Ursal, né? Essa questão da Ursal, que é união, né, a mulher escreveu no texto dela de 2001 lá, né? Ela escreveu e depois sugeriu a sigla de uma forma irônica. Mas é a União das Repúblicas, que ela colocou republiquetas, né? União, que são pequenas repúblicas, de uma forma irônica. União das Repúblicas Socialistas da América Latina, dos países da América Latina. Mas isso não é novo. Essa união não acontece só com os países da América Latina. O Lula já chamou países aí para vir fazer acordos. Países já nos chamaram também para fazer acordos. Países da África, do sul da Europa. Então a gente tem ali uma série de ligações com vários países. Não existe só essa estrutura com os países latino-americanos, mas existem também outros grupos que o Brasil está envolvido, que são grupos que são envolvidos outros países. Países da Europa, países, sabe, da Ásia, de todo o local. Então existem muitas inter-relações entre países. Então, essa relação do Brasil com países sul-americanos, isso é uma coisa natural, uma coisa normal, algo que, dependendo do governo que está posto no poder, vai fazer um sentido, certo? Como o governo do Temer, ele não, no momento que ele está posto, ele não quer essa união, ele vende para o capital estrangeiro, para o imperialismo, que no caso tem o seu representante maior aí, que é os Estados Unidos, então ele prefere vender, ele tem a ideologia dele, então ele quer fazer essa situação. O problema é que essa situação denigre a potencialidade nacional do país. Por quê? Porque a soberania nacional é nós sermos soberanos, né? Soberanos no sentido de que nós temos uma autossuficiência, nós nos administramos, tá certo? E os nossos recursos, o nosso desenvolvimento, as nossas produções podem muito bem, primeiro, servir a nós, em vez de servir ao capital estrangeiro, aos países estrangeiros, tá? Então, quando falar dessa Ursal, gente, fica calmo, fica tranquilo. Entendeu? Isso é uma coisa que na verdade não tem fundamento nenhum, tá certo? É gente que gosta de montar teoria da conspiração. Como eu disse, se você for procurar aí esses grupos que são feitos por vários países, que têm determinadas ideias centralizadas, você vai achar um monte, tá certo? Tem o BRICS foi muito falado, né, há 5 anos atrás aí. Tem o BRICS, então, que é um dos mais falados dos grupos, né? Que é essa união de países focados em um determinado tipo de ideia, do qual eles vão fazer um acordo e vão desenvolver naquela visão que eles têm sobre aquela questão, beleza? Então, isso é algo muito natural, beleza? Os países que têm determinadas ideologias, determinados posicionamentos políticos, em determinados momentos, tendem a se relacionar para um melhor desenvolvimento
dessa sua postura política. Os países capitalistas, extremamente capitalistas, imperialistas, eles têm uma relação muito íntima entre eles, né, de forma geral. Então, quer dizer, nós temos aí essa correlação com determinações políticas, sociopolíticas e econômicas, tá certo? Então, eu queria deixar essa nota aqui para você refletir, para você não entrar no frenesi, tá certo? Porque a mídia costuma fazer o seguinte, ela coloca um assunto do qual ela quer que ele seja debatido, tá? Não significa que ele é verdade, não significa que ele é necessário, não significa que ele tem alguma relevância, tá bom? Não significa que esse assunto ele realmente tem que estar em pauta. Então, nem tudo que a mídia coloca, e principalmente a mídia aberta, eu falo isso principalmente da Globo, né, que é o monopólio do país, principalmente a mídia aberta, ela tende a fazer muito esse controle ideológico, controle de debate para a gente nos focar em uma coisa e não nos prender em outros detalhes que podem ser muito mais importantes, tá bom? Então cuidado com isso, eu quis fazer essa nota para você refletir e ter um pouquinho dessa ideia um pouquinho mais ampla, de uma forma um pouco mais geral, tá bom? E não cair nas teorias da conspiração aleatórias da política, beleza? Bom, é isso aí, galera, é uma nota, não fiquem bravos comigo, tá certo? Só para anotar que eu não sou do PT, para vocês que, né, tá falou do Lula, eu não sou do PT, eu participo de um outro partido, mas a ideia é deixar elucidado essa questão da Ursal, tá, essa reflexão. Valeu, até o próximo vídeo, fica esse vídeo de extra de opinião aí e até mais.